Quando a gente pega, então, dentro desse servidor local, né? Então, servidor de nomes de diretórios locais. Então, às vezes aparece também como DNS local ali, né? Sendo esse daí, um diretório localmente ali. Como é que ele vai fazer? O host faz uma consulta ao DNS e aí ele envia ao servidor DNS local. Esse DNS local retorna, né, uma resposta e ele vai responder o quê? De seu cache local, o par de tradução do nome do endereço possivelmente desatualizado. Mas como assim desatualizado? Porque o que acontece? A gente pode ter atualizações, né? Então ele vai criar um cache para evitar de você ter que ir na internet e voltar para responder esses nomes aí. Então ele vai ter um cache ali. Então ele encaminha a solicitação de hierarquia de DNS para resolução desse nome. Então ele sobe, resolve ali para a gente e aí vai fazendo. Então cada ISP possui um servidor de nome local, né? Então ele vai ter um DNS local ali. Como é que eu faço? Ah, Thiago, mas eu vejo aqui, como é que eu sei qual servidor de DNS eu estou usando aqui na minha casa? Para você conseguir fazer isso, no macOS você tem esse comando aqui, ó, scútil --DNS. Isso eu estou falando no prompt de comandos lá, tá? Então aquela janelinha preta para a gente poder escrever. Windows, você vai por lá ipconfig espaço barra all, ALL. Se tiver no Linux, vai mandar lá um cat espaço barra etc barra resolve.conf. É isso que ele vai ter que mostrar para a gente ali nessa situação. Tá? Então, o servidor de DNS local não pertence estritamente à hierarquia. Como assim? Como é que é essa ideia de não pertencer à hierarquia? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui então, vou digitar aquele comandinho que eu coloquei no Linux, que eu estou usando o Linux aqui, então resolve.conf. Quando eu vejo, ele vai me mostrar lá, ó, esse IP que ele coloca aqui, ó, servidor de nome 10.10.10.10, servidor de nome 8.8.8.8. Esses dois servidores que estão sendo mostrados aqui são servidores da Google. Tá? Então, o meu provedor de internet aqui na minha casa está utilizando, ele não está utilizando o servidor DNS dele, ele faz uma consulta, ele já coloca para mim, para eu consultar diretamente o servidor da Google. Não teria um servidor DNS local no meu provedor de serviço de internet. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma nova consulta. Agora eu não estou mais dentro da minha casa, eu estou num servidor lá da UFO, conectado numa máquina da UFO. Então aqui eu vou consultar, lá também é Linux. E olha aqui, agora aqui a gente já está vendo lá o name server 200.131.89.2, procurando dentro de monte.ufo.br. Então a gente vê essa diferença ali, né? Inicialmente na minha casa eu estava com um provedor, no meu provedor de internet, o meu DNS era lá do Google e agora na UFO, a UFO tem o próprio DNS dela. Então quando eu estou dentro da rede da UFO, eu estou usando o DNS da própria instituição. Quem vai controlar esse DNS é a própria UFO ali para poder gerar essa resolução de nome internamente. Bom, como é que ele vai fazer essa consulta então? Né, que a gente tem uma consulta inteirada ali, que seria o seguinte: eu tenho um host nesse cara aqui, esse engineering.nyu.edu, esse daqui, quer descobrir como é que chega nesse servidor gaia.cs.mes.edu. Então ele precisa descobrir para chegar lá naquele endereço. O que ele faz? Ele faz uma consulta, então, inicialmente aos servidores que ele corresponde ali para poder entender, né? E aí ele vai falar assim, olha, né, o servidor chega e fala, não sei esse nome. Então ele vai falar, pergunta para fulano e assim por diante. Então a primeira pergunta ele vai lá e pergunta para o DNS local da própria rede dele ou da instituição. O servidor fala, olha, não sei. Então ele vai fazer o quê? Vai lá, pergunta para o servidor raiz para descobrir, né? Depois ele vai e o servidor raiz devolve para ele falando assim, olha, eu não sei quem é esse cara, porém quem pode saber é um top level domain. Então pergunta para ele. Perguntou lá, né, para o ponto edu, o ponto edu respondeu e falou, olha, eu não sei realmente esse endereço, porém você está falando dessa organização, o MES. Então pergunta para o servidor dela, aí ela vai devolver para a gente o endereço daquele servidor, né, daquele host lá. Chegou aqui, ele falou assim, olha, ainda não sei, né,
como é que eu faço para chegar, porém, ele me indicou, esse último servidor, qual que era o IP daquilo lá. Por quê? Esse host está dentro, né, está autorizado aqui dentro desse servidor, então ele sabe o IP desse host. Então tá vendo? Eu precisei de 8 consultas ali, né, 8 transações para eu poder receber o meu IP que eu precisava lá. Então consultei um primeiro, consulto o segundo, consulta o terceiro, consultou o quarto e aí que eu obtive a resposta ali do que eu precisava. Outro ponto que eu posso ter também seria uma consulta recursiva. Como assim recursiva? Então ele vai fazer esse pedido aqui, ó, coloca o fardo da resolução, né, no servidor de nome contatado. Como que funciona? A carga é mais pesada, né, para os níveis superiores da hierarquia, porque ele vai lá, diferente daquele primeiro, eu vou pergunto para o servidor de DNS local. Ele vai e pergunta para o root, né, para o raiz. O raiz pergunta para o top level, depois que pergunta para o autoritativo, que vai devolver a resposta, volta para o servidor raiz, que volta para o servidor local para depois responder. Tá vendo? Eu não fecho, eu não deixo aqui o meu servidor local, como estava falando lá, faz uma consulta, volta, faz a outra, volta. Não, aqui ele vai ter que vir até aqui para esse cara pedir a resolução do nome para voltar até lá. Então tá vendo como ele começa a ocupar demais esse esquema aqui, né, do nosso servidor root. Além de resolver as outras coisas, vai ter que resolver para me devolver o endereço que eu estou precisando. Então, o que vai ter? A gente tem caches, né, para fazer isso daí. Em vez de qualquer servidor de nome aprender o mapeamento, ele armazena um cache e retorna imediatamente um mapeamento de cache em resposta a uma consulta. O cache melhora o tempo de resposta, porque eu não preciso ficar fazendo esse monte de consultas até encaixar lá, até achar aquilo que eu preciso. O tempo limite de entrada do cache, né, pode desaparecer, então que vai acontecer? Eu tenho esse TTL, que seria o Time to Live. Né? Então, eu vou ter, né, um time ali para falar assim, olha, depois de tanto tempo, essa entrada no cache não vai precisar mais, ela pode estar desatualizada. O servidor de top level domain, normalmente, né, eles são armazenados em caches de servidores de nome local. Então eu tenho lá, por exemplo, quem que é o servidor .com, .edu, .org, .br, eu já tenho isso no cache do meu servidor, por exemplo, da UFO. Então eu já não vou precisar ir lá naquele servidor lá, root, para saber quem que é o .br. Né? Então ele já fica localmente ali. Entradas em caching podem estar desatualizadas, como eu disse. Então, se o host que está com o nome alterar o IP, pode não ser conhecido por toda a internet até que todos os TTLs expirem. Mas, Thiago, como assim? Porque para quem já mexeu com DNS, né, eu já tive que fazer alguns registros, por exemplo, aquele da Tecnomonte, a gente fez o registro e tal, e para quando você cadastra esse registro ali a primeira vez, ele falou, olha, espere pelo menos 30 minutos a atualização de todos os DNS. Então eu cadastrei, né, lá no domínio BR, cadastrei isso daí, passou um pouquinho, terminei o cadastro, já tentei acessar. Ele não existia em lugar nenhum. Tentei da minha casa, tentei da UFO, pedi para amigos tentarem em outros locais, não existia. Passou uns 10 minutos, na UFO começou a aparecer. Na minha casa não. Então já teve isso daí. 20 minutos, aí em casa já estava aparecendo, para alguns amigos já estava aparecendo, então ele começa a atualizar, porque esses caches locais, eles começam a expirar e aí começa a ter essa renovação. Então ele começa a espalhar esse nome por onde ele está precisando acessar. Então, a tradução de nome para endereço, né, então ele usa o esquema do melhor esforço. Ele tenta resolver isso daí, pergunta para um, pergunta para outro, tal, até que se ele não achar, ele vai falar, olha, não foi encontrado esse nome. Né? Então ele pode chegar nesse ponto aí, porque às vezes o nome está errado realmente, ou não está registrado, ou já não mais existe, né, que isso pode ocorrer. Por exemplo, se a gente parar de pagar o domínio da tecnomonte.com.br, ele vai parar de existir, então ele não vai existir mais. Né? Então a gente tem essa diferença ali. Então tem que ser pago, né? O registro é um valor barato, porém eles têm esse custo.
Então, se eu parar de pagar esse valor, né, para o domínio BR, esse nome vai ficar disponível. Então, alguma outra pessoa pode usar isso daí e mandar para um outro servidor. Então, ele resolve outro nome, ou então simplesmente pode não ter mais esse domínio para a gente poder utilizar. Mas como é que é o registro do DNS? Como é que é isso daí lá internamente, né? Esse banco de dados distribuídos armazena registros de recurso tal do URR. E o formato dele é isso daqui. É um name, value, type e TTL, que eu estava comentando agora. Então, se eu tiver o tipo A, né, que a gente coloca ali, é para eu colocar o nome do host e um IP. Então, é isso que ele vai colocar ali para a gente. Tem outros tipos, tem o tipo NS. Tá? NS seria o nome do domínio, name server. E então eu tenho o nome, por exemplo, full.com, e o valor é o nome do host, né, do servidor de nome autoritativo para esse domínio. Então eu vou falar, olha, quem resolve os nomes para mim, né, é o DNS da UFO, por exemplo. Então eu coloco lá quem que é o DNS da UFO que vai responder os nomes da UFO. Tenho também um negócio chamado CNAME ou Canonical Name. É o apelido para algum host real. Né? Então ele tem lá, por exemplo, www.ibm.com. Né? E o nome dele realmente é server east.backup2.ibm.com. Né? Então tá vendo? Eu tenho um nome e aqui, quando eu coloco isso, ele vai me mandar para outro nome. Então o value eu coloco esse nome canônico aqui. Então é isso que ele vai acabar fazendo. Então isso que ele vai trocando para a gente. Então muitas vezes eu tenho, por isso que eu falei lá atrás, que às vezes esse nome aqui manda para servidores diferentes. Por quê? Você acha que a IBM vai ter um servidor só? Não, ele tem servidores espalhados para o mundo inteiro lá. Outro servidor que a gente tem também seria o MX. Esse daqui já é associado a servidor de e-mail. Então, o servidor de e-mail, lá, aquele SMTP, quando ele vai resolver algum nome, ele vem no servidor DNS aqui e procura por essa entrada MX. Então, ele vai ver lá que o servidor da UFO seria mail.ufo.br. Então ele olha ali e fala, opa, quem que é o servidor de e-mail da UFO? Tá? Então ele já bate ali, vê quem que é e já pega a tradução do IP, né, para o nome, porque aqui vai estar nesse tipo A, vai ter uma entrada mail.ufo.br e qual que é o endereço de IP dele. Então ele tem todas essas descobertas para serem feitas dentro do servidor de e-mail que a gente tem ali, ou do servidor de DNS. Então, como é que é a estrutura da mensagem do DNS? Então, ela tem aqui um campo de cabeçalho onde eu tenho uma identificação, tenho os flags, número de perguntas, né, o URR de resposta, quem que é o autoritativo, se eu tenho alguma coisa adicional. Então, aqui eu tenho os nomes, né, campos, o tipo da consulta. Aqui eu tenho a resposta, né, tenho falando quem que são os servidores com autoridade para responder isso daí e as informações úteis que podem ser usadas ali em outros casos. Tá? Essas coisas a gente vai conseguir ver mais especificamente quando a gente fala lá de olhar os esquemas das atividades para serem feitas. Então, o que, que acontece? Pensa o seguinte: uma empresa chamada Network Utopia acabou de ser criada. E os donos da empresa querem que ela seja encontrada na internet, a partir do domínio networkutopia.com. Como é que é feito isso daí, então? Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que registrar esse nome de domínio, então networkutopia.com, e uma entidade que vai registrar. Como ele é .com, eu tenho que colocar isso daí nesses domínios, por exemplo, GoDaddy, AOL, né, InternetNick, esse cara aqui que vai cadastrar para a gente lá nos Estados Unidos. Então, o .com é cadastrado lá nos Estados Unidos. O que ele vai fazer? Eu tenho que fornecer o nome, o endereço de IP dos meus servidores autorizados, né? Então primário e secundário. Por isso que apareceu 2 lá quando eu mostrei para vocês a minha tela lá, que apareceu 10.10.10.10 e o 8.8.8.8.8. São dois servidores de DNS da Google, onde um é primário e o outro é secundário. Se o primário não responder, o secundário vai responder. Então eu tenho dois servidores de DNS trabalhando em conjunto. Então, nesse caso, quando eu for criar minha empresa, nesse caso da Network Utopia, eu vou precisar ter servidores de DNS lá dentro ou pedir para alguma empresa resolver isso daí para mim. E aí eu preciso mostrar para ela qual que é o nome e qual que é a IP desses dois servidores. Vou lá e registro, né, insiro o NS e o A nos ARs do servidor
TDR, então do meu toplevel.com. Então lá no .com eu vou ter lá networkutopia.com, DNS1, networkutopia.com, NS. Isso daqui que é aquele RR que eu estava mostrando anteriormente, que é a entrada mesmo. Depois eu vou ter um A, ó, tipo A, que ele vai ser o quê? Esse DNS1 networkutopia.com, o IP dele é esse daqui. Então aqui a gente tem o address, né, o tipo de endereço, onde ele vai traduzir nome em IP ou IP em nome. E aqui a gente tem falando assim, ó, esse domínio, quem é o servidor de nomes, né, o name server, o DNS desse registro aqui. Quem é que vai mostrar para a gente o caminho? É esse daqui, ó, DNS1 networkutopia.com. Aí ele olha esse cara e fala, tá, mas qual é o IP? O IP está aqui, ó, no A. É isso que ele vai mostrar para a gente. Então, cria um servidor autorizado localmente. Aí eu vou ter que ter dentro da minha empresa lá esse IP, que foi o que foi registrado lá no domínio. Então, se alguém procurar por esse www.networkutopia.com, ele vem no servidor, por exemplo, da Internet NIC, resolve que quem responde é esse DNS, vem aqui, procura o IP, olha nesse cara, acha o IP e aí ele vem no servidor local para responder quem é o www, qual que é o IP do servidor que eu quero acessar. Então aí no caso, dentro desse servidor eu vou ter um registro do tipo A para www.networkutopia.com. Vou ter um MX para falar da parte do e-mail, né? Então vai ter que ter lá dentro para poder fazer esse registro, pelo menos esses dois aí. Isso tudo, pessoal, está na seção 2.5, né, falando só sobre DNS lá. Então dá uma olhadinha que vai ajudar bastante esse daí de vocês. E também dá uma olhada nas atividades que estão já disponíveis para serem feitas durante essa semana. Então tem algumas atividades lá, dá uma olhadinha lá para poder estar trabalhando melhor, entendendo melhor essas coisas de DNS, né, de outros recursos que a gente teve essa semana.